Bom dia, pessoal. Paz seja com todos vocês, em nome de Jesus. Que a graça do Espírito Santo venha encher sua vida de alegria, de fervor, de misericórdia, de graça. Você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude se inscrevendo, comentando, dando like, participando, porque isso faz com que o YouTube espalhe esse conteúdo para mais pessoas e abençoe outras pessoas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe as coisas de Deus fluírem na sua vida. Amém? Hoje eu quero falar sobre propostas indecentes. Quem nunca teve uma proposta indecente na vida? Quem nunca passou por uma situação que foi constrangedora e tentadora, a ponto de muitas vezes cair, ou outras vezes ficar extremamente balançado, ou mergulhado num contexto profundo de dúvidas sobre se deve aceitar ou não aceitar. Sempre eu digo que para qualquer situação é preciso que se ore, é preciso que fale com Deus e peça direcionamento para ver exatamente, o que nós precisamos e devemos fazer. Então, a oração é a força que nos ajuda e a palavra de Deus sendo introjetada na nossa vida e nós tendo conhecimento dessa palavra, nos ajuda também a se livrar ou a nos livrarmos das investidas e malignas, contra as nossas vidas, das propostas que são feitas para nos destruir, nos detonar, nos arruinar. Então precisamos ter cuidado, porque as obras de Satanás são terríveis, sutis, ele é ladino, é esperto e vem de uma forma sorrateira, propondo coisas que às vezes são aparentemente inofensivas, mas que depois levamos grandes e graves prejuízos para a nossa trajetória, para a nossa caminhada de vida cristã, para a nossa vida testemunhal, para tudo de nós. Então, devemos nos cuidar com as propostas. Eu quero tomar como base hoje as propostas de Faraó feitas para Moisés e a Arão e a todo o povo hebreu. Faraó eu sempre comparo com Satanás. Eu digo que Faraó é um tipo de Satanás, né? É o tipo de Satanás, ou o antitipo, porque o diabo veio primeiro. Agora, Faraó, com suas malícias, malícias, e tendo um grande domínio sobre o povo hebreu, porque o povo era escravizado por ele, tendo grande domínio, ele não quis abrir mão de jeito nenhum que o povo fosse embora, que o povo fosse adorar a Deus em outro lugar, que fosse liberto do Egito. Então eu digo que ele é tipo Satanás, porque Satanás é assim, ele não quer perder aqueles que são seus, Quando as pessoas são livres das garras de Satanás, ele procura de forma muito esperta, muito sutil, cercar a pessoa, lançando dardos, lançando flechas, lançando propostas, de grandes indecências, lançando propostas malignas que parecem até serem propostas inocentes, para ver se retoma, a sua posse sobre nossas vidas. E a gente deve ter cuidado com isso. Eu fiquei entristecido porque eu ouvi uma amiga me dizer que um amigão meu teve umas recaídas, de vida, e eu fiquei muito entristecido porque uma pessoa tão abençoada de repente tem recaídas, tem quedas, volta às práticas antigas do erro, do pecado. E por que as pessoas fazem isso? Porque são frágeis às propostas que Satanás tem lhe feito, cederam à tentação, e a gente deve tomar cuidado com isso. A primeira leitura que nós vamos fazer, quero ser bem breve, bem rápido, a primeira leitura que nós vamos fazer é em Êxodo, no capítulo 8 e versículo 25. 8:25.
quando o faraó chama Moisés, pressionado pelas pragas, né, que estavam acontecendo no Egito, o faraó chama Moisés e diz: olha, eu vou permitir que vocês vão adorar o Deus de vocês no deserto. Vocês podem ir, podem adorar a Deus. Eu vou permitir que vocês vão adorar a Deus. Mas só que indo adorar a Deus, vocês têm que ficar nessa terra. No Êxodo 8, 25. Diz aí, vocês podem adorar a Deus nesta terra. Nesta terra por quê? Para que todo mundo continuasse debaixo do domínio dele. Isso é um desdém a Deus, é um desprezo ao povo que acreditava em Deus, era um desprezo e uma zombaria à fé dessas pessoas. Enquanto o povo está dizendo, Deus disse que a gente tem que ir para o deserto sacrificar, o faraó está dizendo, não, vocês podem sacrificar, eu vou permitir, vocês podem adorar a Deus, mas nesta terra. Então a proposta de faraó, indecente de faraó, era que eles adorassem a Deus na ambiência da escravidão, na ambiência, né, do maligno, que era o próprio faraó, nos campos de concentração do próprio faraó. Então vocês podem adorar a Deus, mas nesta terra. Qual a aplicação que fazemos hoje para as nossas vidas quando a gente lê isso? É que muitas vezes as pessoas querem ser crentes, querem servir a Deus, mas da maneira dela, e não da maneira de Deus. Querem servir a Deus da maneira que elas acham que deve servir. E hoje as igrejas, os templos estão lotados de pessoas que estão adorando a Deus, mas na ambiência do erro, na ambiência do pecado, com a consciência do erro, com a consciência da escravidão. As pessoas estão buscando a Deus hoje em dia assim. Então são muitos cristãos que não nasceram de novo, muitos cristãos que não estão nem aí para nada, para o pecado, muitos cristãos que são rebeldes, muitos irmãos que são devassos, imorais, muitos irmãos que são rebeldes e são irreverentes, eles brigam com as pessoas na igreja, reclamam o pastor, briga e desobedece a todo mundo, não aceita conselho, quer viver sua própria consciência, sua própria ideologia de vida que inventou para sua própria vida cristã, seus próprios preceitos, sem nenhum respaldo bíblico, sem nenhuma conversa da Bíblia, né? E quando você chama a atenção, essas pessoas dizem, me mostre na Bíblia, não julgue para que não seja julgado. Então, tá difícil lidar com pessoas desse nível. E aí o que é que acontece? Adorar a Deus nessa terra, você pode adorar a Deus, mas nessa terra, a terra era do pecado, a terra era da escravidão, a terra era da opressão, a terra era da tribulação, a terra era a terra do erro. Então muitas vezes se fala, você pode adorar a Deus, mas viver na vidinha que você está vivendo, no ambiente do erro. Você pode adorar a Deus, mas pode beber cachaça. Você pode adorar a Deus, mas pode fumar. Não há problema nenhum nisso. Você pode adorar a Deus, mas pode andar em boate, em baladas. Você pode adorar a Deus, mas pode viver em festinhas mundanas, né, que não servem a Deus. Já viu aqueles irmãos que fazem festa de aniversário, são crentes e fazem festa de aniversário, e por quê? Tem muita gente que não é cristã, da família, ou parente, eles vão e compram a bebida, não bota uma música evangélica na festa, porque não pode, né? Porque os não evangélicos estão ali, então negam a sua fé. Está adorando a Deus, mas na terra do erro. Então bota um monte de músicas seculares, bota um monte de bebida, um monte de cachaça, e uma festa cristã. Os irmãos que vão naquela festa, convidados por esse irmão, essa irmã, os irmãos que vão ali ficam constrangidos. Poxa vida, o irmão é da igreja, está firme, está buscando a Deus, e faz uma celebração dessa, uma festa dessa, de aniversário, ou sei lá, de qualquer coisa, e de repente tem toda essa curtição, não é? Então é estranho isso aí. A gente precisa tomar cuidado com isso, ver como é que estamos servindo a Deus, como é que estamos participando da ambiência que serve a Deus, do campo de adoração a Deus. Então o faraó disse a Moisés, vocês podem adorar a Deus à vontade, mas o controle remoto da vida de vocês fica na minha mão. Vocês podem adorar a Deus,
no templo, mas na hora do mundanismo é eu que controlo e vocês vão fazer exatamente como eu quero, como eu faço, como eu determino. E aí as pessoas vão se enveredam pelo caminho do erro. A segunda proposta que Faraó fez a Moisés, indecentíssima, foi a seguinte: vocês podem ir adorar a Deus no deserto, tudo bem, que as pragas estavam pegando pesado, né? Aí você pode adorar a Deus, tudo bem, vão buscar a Deus no deserto aí, vão sacrificar o Deus de vocês, só que vocês indo não vão muito longe. Não vão muito longe. É Êxodo, capítulo 8, versículo 28. Não vão muito longe quando vocês forem adorar a Deus. Satanás não quer perder de forma nenhuma a vida, né, daquela pessoa que servia a ele. Ele não quer perder. Então diz, pode adorar a Deus, mas se você anda com vida vacilante, aceitando as propostas dele, então o controle fica na mão dele. Vocês vão adorar a Deus, mas não vão muito longe. Isso é, busca a Deus, mas não se arrisque em seus sonhos. Busque a Deus, mas não projete nada grandioso em Deus. Busque a Deus, mas não precisa ficar na igreja todo dia. Busque a Deus, mas você pode deixar de ir num culto para ficar assistindo futebol. Busque a Deus, mas você pode deixar de ir num culto de adoração a Deus, uma ceia do Senhor, ou um culto especial qualquer da igreja. Você pode deixar para você ir passear, para você jogar bola, para você brincar, ir para o parque de diversão. Claro que todo mundo deve se divertir. Todo mundo deve ter seus momentos de lazer, de folguedos, de alegria, com família, com amigos, mas há pessoas que exageram nessa dose. Há pessoas que cedem a qualquer proposta para não estar na adoração e na comunhão com os irmãos. Então, vocês vão adorar a Deus, mas não vão muito longe. Não vão longe demais. Não ir longe é para ficar debaixo da visão do faraó, debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio. Então a aplicação que a gente faz é essa: vai adorar a Deus, mas não se arrisque nos seus sonhos, não invista alto em você mesmo. Vai adorar a Deus, mas não fica na igreja feito uma beata, um beato, não fica na igreja feito um coroinha, preso na igreja direto, né? Vai adorar a Deus, mas não fica tocando instrumento direto na igreja. Vai adorar a Deus, mas não fica na igreja o tempo todo ensaiando, não fica na igreja orando o tempo todo. Vai adorar a Deus, mas não fica nesse exagero aí de estar lendo a Bíblia, né? Enquanto Satanás disse, o faraó disse, vai adorar a Deus no deserto, mas não vão muito longe, Jesus diz em Atos capítulo 1, né? Lá em Atos 1:8, que diz o seguinte: vão até aos confins da terra. Jesus fala para ir até os confins da terra, nos lugares mais distantes, para adorar a Deus. E o faraó diz, não vão muito longe. Temos que ver quais tipos de distâncias estamos percorrendo para servir a Deus. Distâncias espirituais, distâncias psicológicas, distâncias emocionais, distâncias de entrega, de renúncia. Temos que ver até onde estamos indo, né, no propósito de adorar e bendizer o nosso Senhor. Então temos que tomar cuidado com isso. Amém? E a última proposta que Faraó fez para Moisés está em Êxodo capítulo 10, versículo 24. 9 e 24, né? Que diz aí: vocês podem ir adorar a Deus, vocês podem ir buscar a Deus, adorar a Deus, tudo bem, vão, mas só que é o seguinte: quando vocês forem, leve com vocês as crianças. Quer dizer que ele não tinha nenhum projeto para criança, não fazia investimento nenhum em crianças nesse tempo, né? Ele disse, vai às crianças, para não ficar aqui a gente tendo que gastar para cuidar dessas crianças até crescerem para virar escravos de novo. Leve as crianças, mas vocês deixa aqui com a gente o vosso gado, as vossas vacas, os vossos bois. Isto é, vão adorar a Deus, mas deixa a riqueza que vocês têm aqui com a gente. Mas pode ir. Porque ele não queria que levasse boi, não levasse vaca, não levasse animal nenhum?
Primeiro, para proibir o sacrifício, para não existir sacrifício a Deus. E segundo, porque ele queria que todo mundo fosse adorar a Deus e servisse a Deus na miséria, na derrota. E é assim, às vezes, Satanás quer que venhamos servir a Deus e fiquemos miseráveis, derrotados, fiquemos empobrecidos, não que prezemos pelo dinheiro, mas quer que sirvamos a Deus sem ter absolutamente nada e em necessidade, para que ele diga: o Deus de vocês não chamou vocês? Aí, a situação que estão vocês agora, que vocês estão enfrentando agora, todos em necessidade, em mendicância, em miséria absoluta e total. Vão adorar a Deus, mas deixa a riqueza com a gente. Satanás quer se apropriar daquilo que nós temos, tomar tudo que a gente tem. E às vezes, a gente vem para a igreja, lá a gente gastava tanto dinheiro lá fora no mundo, e quando viemos para o templo e começamos a adorar a Deus, a gente quer regular uma série de coisas e não quer fazer investimento nenhum. Há muitos aí que ficam dizendo contra o dízimo, contra as ofertas e essas bobagens todas. O que é que tem você investir um dízimo numa igreja? O que é que tem você investir uma oferta numa igreja? O que é que tem isso demais? Eu não sei por que existem essas discussões tolas, essas besteiras. No mundo a pessoa gasta tanto dinheiro com funk, com curtição, com bebedeira, com bebidas, com clubes, com boates, com prostituição, com tanta coisa. E por que na hora do reino de Deus a pessoa não pode fazer um investimento, ajudar mensalmente? No clube, quando a pessoa vai em clubes, não paga todo mês clubes e tudo mais. O que é que tem no reino de Deus você também fazer investimentos? Abençoar. Embora haja também muitos líderes exagerados aí que gostam de tomar dinheiro das pessoas e se locupletar com as ofertas, com dízimos, com investimentos que muitos fazem e não ajuda ninguém, não dá nada em retorno, não dá nada de volta, não abençoa os irmãos, não ajuda irmãos, enfim, acontece isso também. Mas eu não vejo nada demais você fazer um investimento no reino. O que o diabo quer é isso, como o faraó aí. Vá servir a Deus, mas não com suas riquezas. Sirva a Deus, mas não com seus bens. E Provérbios, Salomão fala: serve a Deus, honra ao Senhor com tuas riquezas, com tua fazenda, com todas as rendas do teu ganho. Então é tudo o contrário. Você vê que tudo de Satanás é contrário ao que é Deus, ao que Deus pede, ao que Deus quer proporcionar. Então tudo do diabo é contrário ao que Deus quer. Leia a Bíblia, vamos ler a Bíblia, não se deixa levar por essa conversa aí, contra dízimo, contra oferta. Não entra nesse campo não, que isso aí é perda de tempo. Isso é perda de tempo total. Uma grande besteira, eu acho. Quando eu vejo esses argumentos aqui na internet, eu já passo direto, não fico assistindo, porque é muita besteira, muita bobagem. Então, dá ouvidos à palavra de Deus, dá ouvidos à mensagem de Deus, do Evangelho, dá ouvidos ao que Deus quer. Não entre em jogo de Satanás, nem nas suas propostas indecentes. Eu não sei quantas vezes o diabo já propôs para a sua vida alguma coisa para você servir a Deus pela metade, servir a Deus totalmente 50% e não dar os 100% para o Senhor. Não entre nesse jogo. Sirva a Deus com alegria e se entregue a Ele, porque Ele é bom. Ele é maravilhoso, Ele é o Deus da vida. Não entre no jogo, hein? Propostas indecentes, 3 que Faraó fez, mas Moisés, por ter caráter, por ter convicção do que queria, por ter foco, por ter convicções e certezas de que Deus falou com ele de verdade, então ele não caiu e não cedeu a Faraó de jeito nenhum. Não cedeu às suas propostas de jeito nenhum. Se você tem convicção de quem Deus é, fé na palavra, fé em Deus, está firme com o Senhor, está com foco bem direcionado, então não tem que estar dando ouvido às propostas do mal. E se caiu, se entrou em alguma proposta do inimigo, se você se esmoreceu, se entregou, se você vacilou, retorne, retome a vida com Deus, porque é maravilhoso servir ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Paz seja contigo.